Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 FM e 660 AM, a rádio acreditando na vida, em sintonia com você, trazendo, de acordo com a tônica de cada comunicador, uma possibilidade de sintonia entre nós aqui da rádio e você que nos prestigia. Para quem está me ouvindo pela primeira vez, meu nome é Newton Schultz, estou aqui na Rádio Mundial aproximadamente agora há 10 anos e no programa Caminhos da Consciência procuro trazer para vocês que nos prestigiam a possibilidade de refletir sobre assuntos diferenciados. Então vamos hoje conversar sobre um assunto muito interessante que eu já venho há um determinado tempo conversando com todos. Eu tenho falado principalmente do lado desafiador, que muitas pessoas normalmente até potencializam isso, infelizmente por uma fraqueza pessoal, isso é absolutamente comum. Às vezes quando nós passamos um determinado desafio, quando a gente menos espera, nós potencializamos esse lado negativo, né? Uma vez eu escutei, né, uma historinha bem interessante, que eu vou contar para vocês agora, para vocês entenderem, né? Que tinha um empresário com a sua diretoria, e a empresa tinha tido um determinado problema que balançou as suas estruturas. Então, todos estavam culpando um ou outro. Não, o culpado é ele, porque é de tal área. Não, ele. Aí chegou um dos que estavam ali presentes, falou assim para o presidente: senhor presidente, em vez de focarmos no problema e responsabilizar alguém, que tal buscarmos a solução? Então, nessa historinha tão simples, né? Tão simples, quando a gente passa um desafio, seja da ordem que for, relacionamentos, família, saúde, trabalho, a gente precisa compreender que existe uma lei maior que está por detrás disso tudo. Essa lei que ela é implacável, ela simplesmente faz retornar para nós o que nós temos dentro de nós. Então, todos os desafios que nós passamos, sempre nós temos capacidade de superá-lo. Seria humanamente impossível, ou incabível é a melhor palavra, que se projetasse um desafio na pessoa que ela não fosse capaz de superar. Então vocês podem acreditar, queridos ouvintes, sempre, independente do desafio, do problema, em vez de você potencializar essa realidade, procure colocar dentro de você o dínamo que nós chamamos de solução. Procure os caminhos corretos para que você, de acordo com a sua verdade interior, você possa se conectar ao que vai trazer para você com o tempo, merecimento, superação, o que você chama de solução. Então vamos conversar hoje com as pessoas que já estão em sintonia com esta força, com esta determinada vibração. Vamos conversar hoje sobre a possibilidade que todos nós temos de entrar em sintonia com ideais maiores e, por que não, também melhores. O que nós temos que entender é que sempre quando existe muita sombra, existe luz. E a mesma coisa se processa no sentido contrário. Se existe muita luz, automaticamente será formada uma sombra muito grande. Vide os grandes seres que já se doaram para a humanidade, eles sempre tiveram polaridades ou adversários imensos. E esses adversários, eles representavam a própria sombra do que esses mestres, estou falando de Jesus, de Buda, de Krishna, que se doaram para a humanidade, criaram através do seu trabalho. Então, grandes adversários eram formados. Uma coisa também que eu aprendi a meditar e refletir sobre é que quanto mais forte o seu adversário, isso significa que muita força você tem. Então, quando a gente observa todas essas polaridades que existem na nossa vida, essas polaridades existem para que a gente evolua, para que a gente cresça. Então, quando você observar que você possui um adversário muito forte, de acordo com a sua visão, isto é porque você também tem a mesma força daquele adversário. Não tenha dúvida disso. Lembre de Davi e Golias, que com sua funda mágica, ele arrematou aquele gigante tremendo que era o Golias e venceu a batalha. Então vamos prestar atenção nesses pontos.
Agora, seguindo com o que eu gostaria de conversar com vocês hoje. A gente percebe que, ao mesmo tempo, em toda essa loucura do dia a dia, hoje nós estamos em junho de 2015, né? A gente percebe que nessa loucura toda existe muita gente que está conectada no lado construtivo. Muitas pessoas que são inspiradas por ideais maiores, e esses ideais, que são ideais maiores no sentido de consciência boa, são pessoas que realmente serão os grandes dínamos da transformação. E isso está aberto para todos nós, não existe uma seleção. Ah, isso é para esse, é para aquele ou para aquele outro. Quem se faz merecedor da ressonância ou a conexão desse arquétipo fantástico de construção de uma nova era e de um novo ciclo é cada um de nós. Então, primeiro nós temos que formar esse dínamo para que a partir desse dínamo a gente comece a ter uma ressonância com ele. Como eu já falo há vários programas, nós estamos vivendo um momento onde se firma a nova era. E quando nós falamos de uma nova era, de um novo ciclo, não estou envolvendo religiões nem nada, que religião hoje para mim é uma forma de você aprender a acreditar em si mesmo. E se você acredita em você mesmo, em toda a sua força você não precisa dela. Né? Então, quando a gente fala da realidade de um novo ciclo, de uma nova era, existem seres que estão em sintonia com isso. Um exemplo da era anterior, o próprio Cristo. Então, todos os seres que entraram em sintonia com o Cristo são seres que despertaram dentro de si esse potencial que eu estou comentando. Um exemplo é o próprio Paulo de Tarso. O apóstolo Paulo, ele não conheceu o Cristo pessoalmente. Ele foi, inclusive, um dos perseguidores dos que estavam ali ainda professando o que seria a boa nova que o Cristo trouxe, um romano. Mas, num determinado momento, ele foi arrebatado pela consciência crística. O Cristo, de uma forma astromental, apareceu para ele. O astromental, quando eu digo a energia astral e mental que estava no apóstolo Paulo. E com isso ele observou, aí ele caiu e com o tempo, quando ele acordou, despertou, começou a ver verdadeiramente, aí ele se tornou o grande apóstolo. Então nós não precisamos ver para crer. A partir do momento que a gente desenvolve esse crer verdadeiramente dentro de nós, esses grandes mestres, eles aparecem, eles entram em sintonia conosco. Então não duvidem, não duvidem. Nós temos seres que correspondem à consciência desse novo ciclo. Nós chamamos esses seres de Budas da Era de Aquário, ou uma palavra mais do Oriente, os avataras da Era de Aquário. A própria palavra Buda também vem do Oriente, luz, iluminação. Então, todas as pessoas que estão conseguindo entrar nesse potencial transformacional, que a transformação primeiro reside dentro de nós, são pessoas que estão em ressonância com esses seres. E esses seres estão, vamos dizer assim, dessa forma, preservados em dimensões espirituais, mas dali eles vibram todo o potencial espiritual que está neles. Como se eles estivessem numa grande yoga, e nessa grande yoga que eles vibram e espargem por todo o planeta Terra suas vibrações, as pessoas que estiverem em ressonância com esses verdadeiros valores despertam. Então são os verdadeiros guerreiros, os verdadeiros anunciadores, os verdadeiros seres que se sintonizam com essa força, e com isso o que eles fazem? Eles começam a fazer o mundo melhor através de realizações. Então vamos começar a compreender como pode existir essa ressonância, como pode existir essa conexão, essa vibração. Vamos conversar sobre isso. Então, quando você pega a vibração desses seres, ela é ininterrupta, ela não para um instante. Então ela esparge pelo planeta Terra como uma energia boa, que os seres que entram em sintonia com ela também são verdadeiros Budas, também são seres especiais, são seres que aprendem a valorizar a sua própria consciência, procuram dentro de si e não mais fora, então esses seres se tornam os iluminados da nova era, os iluminados da Era de Aquário. Então são seres que trabalham em prol da humanidade, trabalham em prol do compartilhamento de coisas boas em todos os sentidos. Por quê?
porque além deles estarem em ressonância com esses seres, eles vibram na mesma nota e eles acabam representando de uma forma pétrea e realizadora na face da Terra a vibração dessas forças. Então, uma forma de você começar a perceber essa consciência, vamos lá. Nós temos uma força consciente e uma força inconsciente. Vamos entender isso. A palavra consciente é um mundo externo que você observa, que você troca energias constantemente. Tem muitas pessoas que são presas a esse mundo exterior, então valorizam, potencializam essa realidade, potencializam esse capitalismo maluco, potencializam modismos doidos, potencializam todos os valores exteriores e deixam de olhar para dentro de si mesmo. E essas forças, que são muito estudadas na própria psicologia, é a força do inconsciente. Ou seja, é aquele real valor que existe dentro de você que normalmente você não consegue conectar como uma virtude, vamos dizer assim. Todos nós somos virtuosos. Ninguém nasceu na face da Terra já predestinado a ser um bandido, a ser um fora da lei, a ser uma pessoa que vai fazer coisas errôneas em relação a outros seres humanos, contrário a todo o propósito pregado por todos os grandes mestres. Então quem faz isso são as escolhas, é o caráter da pessoa. Então essa realidade do inconsciente são potencialidades que existem dentro de cada um de nós. E o ser humano, normalmente, de um percentual de 100% de consciência, 10% através dos sentidos que ele possui são conscientes. Os outros 90% são inconscientes. Quer ver como vocês vão entender isso? Existem pessoas que às vezes ouvem músicas e elas veem cores. Tem pessoas que, de uma outra forma, quando veem imagens, de repente uma obra de arte, uma coisa divina, de repente uma Capela Sistina de Michelangelo, que está ali no Vaticano, em Roma, ele ouve sons. Por que que isso ocorre? Quando você observa alguma coisa, na verdade você está observando 10% dessa consciência. 90% de outras realidades que estão ligadas aos seus sentidos são espalhados por eles. Então 10% é a visão. Os outros 90% vão para a sua audição, vão para o seu olfato, vão para o seu paladar e vão para a sua força tátil. Então, na verdade, tudo que nós observamos através da nossa prisão em relação a essa realidade maluca, na verdade representa 10% do que realmente é real. As outras verdades, os outros 90%, se espalham por todo o seu corpo. Então, a partir do momento que você começa a vigiar os seus sentidos, como já disse a minha mestra, a dona Helena Jefferson de Souza, que foi a esposa do professor Henrique José de Souza, ela falava vigilância dos sentidos. Então, na minha visão, esta é uma forma de você começar a vigiar os seus sentidos. Não se prenda ou não aceite algo que você escutou logo de cara. Medite, pense muito. Não aceite o que a aparência das coisas demonstra para você. Existe 90% de consciências que estão além do que você vê. Da mesma forma o que você cheira, o que você tem de paladar e o que você toca também. Uma coisa bem simples, falando do tato agora. Você pensa que você está sentado em algum lugar ou você está encostando em algo. Se você meditar um pouquinho no átomo, o átomo é mais energia do que o seu próprio núcleo. Então, na verdade, ninguém está encostado em nada. É o seu sentido do tato que dá isso. Então, quando você começa a libertar a sua abstração, os seus sentidos começam a agir de uma forma diferenciada e, com isso, o que ocorre? Os seus estados de consciência se alteram. É aí que começa a sintonia ou a ressonância com esses valores. Então, hoje, uma pessoa, como eu já falei nos programas anteriores, acho que foi no último ou no penúltimo, quando a pessoa se torna uma alma de valor, que ela começa a enxergar um pouquinho além, e enxergar esse pouquinho além é sair da prisão dos meios de comunicação e tudo que é enxovalhado para nós engolirmos por goela abaixo, esses políticos, essas eleições armadas e por aí vai afora. Quando você começa a se libertar dessas realidades, os seus sentidos vão fazer com que você comece a ter uma busca. Então, com isso, o que a pessoa vai fazer? A pessoa ela começa a sentir dentro dela, independente de raças,
religiões, situações sociais, o que acontece? A pessoa começa a sentir uma necessidade de busca. Existem pessoas que são inspiradas pela sua realidade mental. Então começa a vir ideias diferenciadas. A pessoa começa a ter uma vibração mental diferente. Ela começa a pensar que esta realidade correspondente à sua mente tem que ser dominado por ela. E muito pelo contrário, a mente ou tudo que colocam de uma forma subjetiva dentro dela, que seja o comandante de você. Então, com isso, você começa a se inspirar, você começa a acessar estados de consciência superiores e surge a comunhão vibracional com esses seres especiais da Era de Aquário, que são os Budas da Era de Aquário, que na verdade são dois seres. Um representando uma realidade mais cósmica ou celeste e o outro uma realidade mais terrena, irmãos gêmeos. E esses seres, eles estão nessas dimensões, espargindo as suas vibrações para que, através dos nossos sentidos e estados de consciência, quando existe a superação dos nossos valores interiores, nós comecemos a nos libertar disso e entrar em sintonia com eles. Existem pessoas que são mais emocionais, que não são tão racionais, voltados para a realidade do mundo. Então a gente chama hoje de uma inteligência emocional, ligada às inteligências múltiplas, à multiplicidade de inteligências que existe no ser humano. Então tem pessoas mais intuitivas, pessoas mais sensitivas. Então essas pessoas, elas começam a sentir dentro dela, através da sensibilidade, através do seu corpo emocional, o desejo, a realidade de se superar, de se desprender também dessas amarras e de começar a utilizar essa força emocional em prol de uma coisa construtiva. Existem pessoas que já vão mais para a vitalidade e para o mundo da energia, e existem as pessoas que são inspiradas nos seus próprios atos. Então, quando nós falamos dos estados de consciência, são eles as formas como esses Budas ou como essas consciências da Era de Aquário vibram, para que cada um de nós possamos entrar em sintonia com eles. E é aí que a gente fala, como você trabalha o seu mental. Fala para mim o que você estuda, o que você lê, o que você escreve, o que você busca aperfeiçoar através de cultura, conhecimento, como você trabalha a sua mente. Você prefere ficar ali na televisão, no controle remoto, de repente em coisas fúteis? Nitidamente a gente observa que existem canais extremamente fúteis, que são os que potencializam, são os de maior, que mais atingem a massa. Então jogam só modismos, jogam só vendas, consumismo, que as pessoas são presas. Então procure observar como você alimenta o seu corpo mental. Pergunto também como você alimenta o seu corpo emocional. Como que você trabalha os seus sentimentos? Se você conjugar o verbo sentir nesse exato momento, agora, eu, Newton Schultz, conversando com você, como você vai conjugar? Eu sinto amor, eu sinto alegria, eu sinto felicidade, eu sinto uma necessidade de realizar coisas boas. Ou você vai conjugar as realidades totalmente contrárias ao que eu falei. Então, queridos ouvintes, você tem que começar a vigiar essa sua postura, pois é ela que vai fazer a ressonância da sua força pessoal com esses seres ou essas consciências, esses mestres, esses mentores, esses gurus, não sei a palavra que você quer dar, que para mim eu chamo de Budas da Era de Aquário. Então eles estão, vamos dar um exemplo, eles estão nessa dimensão, vou dar um exemplo, seria só um exemplo, não leve ao pé da letra. Ele está ali vibrando na nota Mi, então ele está ali vibrando na nota Mi de uma forma bem intensa. Para você entrar em sintonia com ele, você tem que vibrar na nota Mi também. E normalmente as pessoas, através dos seus desequilíbrios mentais e emocionais, vão vibrar em notas diferentes. Então não vai existir a ressonância. Para você entender a ressonância é extremamente simples. Vamos supor um violão afinadinho. Ele tem ali as suas cordas esticadinhas. Se uma pessoa próxima ao violão, com a sua voz, uma pessoa afinada, entoar a nota correspondente à vibração ou à afinação daquela corda, ela vai vibrar. Então é assim que funciona. Então, se você está no momento que você está despertando, se você está no momento que você percebe, através da sua força mental, a necessidade de um conhecimento verdadeiro que vem te desprender dessas realidades fúteis que são jogadas para nós através da massa, a massa
voltada aos valores de consumismo e etc., então você já está começando a sair dessa vibração falsa e começando a entrar em sintonia com esses valores. Da mesma forma com o seu emocional. Você percebe que coisas que antes te afetavam muito, te tiravam do eixo, já não consegue mais. Você está mudando a sua vibração. Da mesma forma como você utiliza a sua energia, como você despende ela através dos seus atos. Pergunte para você mesmo agora, o que eu fiz de bom para mim e para todas as pessoas que fazem parte do meu meio íntimo, não estou nem falando de planeta, país, eu estou falando do seu meio íntimo, a sua família, as pessoas queridas, as pessoas que você quer bem. Você fez um bem para qualquer um deles hoje? Você realizou algum ato hoje na rua verdadeiramente fraterno? Você viu alguém passando uma necessidade, você foi ali, você estendeu a mão para essa pessoa? Ou na pressa dessa loucura que é jogada para nós, você precisa sair correndo? Você não está nem aí com ninguém. Se precisar, eu passo por cima para chegar lá. Então questione esses pequenos atos, essas pequenas posturas da sua parte. Então, a partir do momento que você faz isso, o que acontece? Você muda, o seu diapasão é outro, a sua frequência é outra. Como disse um grande sábio, Joy Krishnamurti, mata o mal em ti que o mal do mundo não te atingirá. Então, se o mal do mundo te atinge, ou se o mundo exterior te atinge, é porque a mesma realidade que está lá fora, ela está em sintonia contigo, ela existe dentro de você. Então você tem que se policiar, você tem que revisar esses pontos. E quanto mais você colocar essas energias boas dentro de você, mais você entra em influência. A linguagem do amor desses grandes seres, desses Budas da Era de Aquário, a linguagem da fraternidade, a linguagem do altruísmo, a linguagem do conhecimento compartilhado para se tornar saber. É isto que esses seres querem. E quando a humanidade não corresponde com esses padrões, o que ocorre? Aí vêm os rigores. Aí acontecem catástrofes naturais. No século passado nós tivemos guerras. Hoje a guerra é política. Hoje a guerra está na fome que é colocada para o ser humano passar. A guerra está na necessidade. A guerra está no controle, na manipulação, no monopólio. É aí que está a guerra, embutida no meio que todos querem que você continue perpetuando. Então, falo para você agora, liberte-se. Mude sua frequência mental, sua frequência emocional. Utilize a sua energia junto de seus atos em prol de coisas verdadeiramente boas. O dínamo da mudança que você quer no mundo, como eu falei no programa passado, ela tem que residir primeiro dentro de você. Então esse fogo crístico, aproveitando agora as festas juninas, nós estamos em junho de 2015, nós temos as festas juninas acontecendo, o culto ao fogo, que antes da brincadeira da festa junina, o fogo no seu lado mais sublime, mais elevado, é o fogo crístico, é o fogo interior que está dentro de cada um de nós, é essa centelha divina que vibra intensamente para que todos nós consigamos nos libertar de todos esses padrões desgastados, para que a gente consiga fazer o novo, somente com o conhecimento, estudando a sabedoria das idades. Este fogo que está dentro de você, que é a linguagem proferida por todos os grandes mestres que já se manifestaram para a humanidade, na verdade é o fogo cósmico que está no centro da nossa galáxia, onde nós temos um sol oculto. E este mesmo sol oculto, essa centelha espiritual que traz a vida para o planeta Terra, está no interior do nosso planeta, bem no seu centro, um sol tremendo, que será o sol de um sistema futuro, que aí as tradições chamam de Shambhala, chamam de Shangri-La, e uma parte desse sol, de uma forma intensa, está dentro de nós. Então saudemos essas festas juninas, esse fogo sagrado, primeiramente dentro de nós. Então é isso, queridos ouvintes. Se você entrou em sintonia comigo, se você está com o padrão vibracional voltado para a sua realidade, de tentar descobrir, entrar em sintonia com todos esses valores, eu convido vocês agora a fazer parte da Sociedade Brasileira de Obiose.
Digo sempre, eu não estou representando a Sociedade Brasileira de Obiose aqui. Eu a divulgo com todo o meu coração, no sentido de todos terem a possibilidade de entrar em sintonia com esses conhecimentos fantásticos que foram deixados pelo nosso mestre, que é o professor Henrique José de Souza, o brasileiro. Hoje eu não vejo lugar melhor para indicar para vocês do que a Sociedade Brasileira de Obiose. Independente de onde você estiver no planeta, você pode fazer por correspondência e logo, logo será online. Então, se você está em sintonia com um pouco que a gente conversou aqui agora, manda um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br, repetindo, caminhos2005@terra.com.br. Só peço que você me informe aonde você está. Aí eu vejo o departamento mais próximo ou indico você para o setor de correspondência. É isso, queridos ouvintes. De coração, desejo um sábado maravilhoso para todos vocês e que todos nós estejamos em sintonia com os Budas da Era de Aquário. E com certeza, neste momento, nós estamos. Até o próximo sábado.